Capítulo 121. Cemitério da Esperança. Nos próximos 10 minutos, as bases da visão de mundo de Sun-Ni foram abaladas até o âmago. Caio inundou com um turbilhão de perguntas. Todas elas sem relação com qualquer coisa minimamente importante. O que interessava ao adormecido encantador eram coisas estranhas, como os tipos de sapatos que estavam na moda, qual celebridade usava o que em alguma cerimônia de premiação pomposa, quem teve algum escândalo e qual era o escândalo, qual era a última dança popular, e assim por diante. Ele era infinitamente curioso sobre esse tipo de bobagem e absolutamente indiferente a todos os segredos sombrios de Sun-Ni. Isso era quase insultante. Pior ainda, Sun-Ni se sentia um completo idiota por não conseguir dar uma única resposta. O que ele sabia sobre moda e alta cultura? Nada. Depois de um tempo, o entusiasmo de Kai diminuiu. Olhando para Sun-Ni com um rosto comicamente desanimado, ele suspirou e fez uma última pergunta gentilmente. Sun-Ni, me diga a verdade. Você era um hikikomori no mundo real também? Sun-Ni piscou. Do que esse idiota está falando? Um iki? Um o quê? Kai pigarreou e ofereceu a ele um sorriso de desculpas. Ah, você sabe, um recluso. Alguém que se fecha em casa. Alguém que vive debaixo de uma pedra. Sun-Ni encarou o jovem lindo, sentindo que o mundo parou de fazer sentido desde que se conheceram. Do que você está falando? Porque eu viveria debaixo de uma pedra. Você congelaria até a morte. Eu morei em um container de carga uma vez, mas pelo menos tinha 4 paredes e um teto. Kai suspirou mais uma vez e se virou. Entendi. Bem, desculpe incomodá-lo. É que estou preso neste lugar há uns 2 anos e meio, e a vida aqui é tão monótona. Seu belo perfil irradiava melancolia e tristeza, como se Kai estivesse lamentando algo sério, em vez de completa tolice. 2 anos e meio. Esse idiota sobreviveu aqui por 2 anos e meio. Sun-Ni ficou surpreso ao ouvir isso. Kai parecia um cara legal, mas não exatamente alguém bem adaptado ao pesadelo impiedoso da Costa Esquecida. Talvez ele tivesse subestimado o adormecido encantador. Ou talvez houvesse outra razão, muito mais simples. Sun-Ni franziu a testa. Havia um grupo de pessoas que tendia a viver aqui por mais tempo. De repente desconfiado, ele perguntou em tom frio, você faz parte da gangue do Gunlao? Kai olhou para ele com surpresa. Depois, ele riu. Deuses, não. Se há algo que eu realmente desprezo, são valentões como ele. Prefiro morrer a me tornar um dos capangas do Gunlao. Além disso, aquele homem não tem estilo. Aquela armadura dele é a coisa mais horrenda que eu já vi. No entanto, após dizer isso, ele subitamente ficou quieto e acrescentou, depois de alguns segundos, com uma voz abatida, mas eu aceito trabalhos dos tenentes dele de vez em quando. É por isso que ele tolera a minha existência, então eu realmente não tenho escolha. Sun-Ni hesitou por um instante, mas decidiu que acreditava no outro adormecido. Ele realmente não parecia um dos capangas de Gunlao. Além disso, se fosse um deles, nenhuma pessoa sã teria ousado sequestrar e aprisioná-lo. Os membros da turma de Gunlao eram praticamente intocáveis. O que significava que Kai era, de fato, muito mais capaz do que Sun-Ni lhe dava crédito. Interessante. Percebendo que os soluços assustadores da besta caída haviam se afastado o suficiente, ele mudou sua perspectiva para a sombra e se certificou de que a terrível criatura já estava bem longe. Levantando-se, Sun-Ni dispensou a garrafa de vidro e disse, estamos seguros agora. Hora de seguir em frente. Uma vez que estavam prontos para partir, ele chamou a sombra de volta e se preparou para dar o primeiro passo. No entanto, então Sun-Ni parou de repente e olhou para o jovem arqueiro encantador com hesitação. Ei, Kai. Posso te fazer uma pergunta também? O adormecido mais velho sorriu, com honestidade e ânimo estampados em seu rosto. Claro. Sun-Ni ficou em silêncio por alguns segundos, e então, disse com uma voz estranha, essa armadura é sua. Você a usa porque é a melhor que conseguiu ou porque fica bonita? Kai olhou para ele confuso. Levantando uma sobrancelha requintada, ele disse, não entendi a pergunta. Há diferença? Sun-Ni fechou os olhos, suspirou e se virou. Deixa pra lá. Vamos. Enquanto o sol se levantava no horizonte, eles iam mais fundo na cidade, se aproximando lentamente de seu centro. O castelo ficava em uma colina alta no meio da cidade amaldiçoada. Era grandioso e magnífico, com dezenas de torres se erguendo no ar, cada uma sustentada por uma série de arcos e colunas elaboradas.
Gárgulas grotescas encaravam as ruínas debaixo das beiradas. A estrada que levava ao castelo era tão impressionante quanto o próprio castelo. Era estreita e fortemente fortificada, circundando a colina de tal maneira que permitia aos defensores do castelo lançar flechas incessantemente sobre qualquer possível atacante. No final da estrada, uma escadaria grandiosa levava aos portões do castelo. Em frente a ela, havia uma vez uma vasta plataforma de pedra, destinada a servir como local de encontro para os soldados, caso o inimigo conseguisse romper todas as linhas de defesa, exceto a última. Agora, a plataforma se transformara em um assentamento improvisado, com pequenos edifícios maltrapilhos feitos de pedra, madeira e tudo que os habitantes dessa favela conseguissem colocar as mãos, espalhados caoticamente aqui e ali, formando grupos desorganizados e vielas estreitas. Este lugar não parecia a periferia onde Sun-Yi crescera, mas tinha o mesmo ar inconfundível de miséria, medo e desespero. Ao se aproximarem do assentamento externo, vários adormecidos cumprimentaram Kai com sorrisos amigáveis. Ei, Nid! Que bom ver você, cara! Onde você esteve ultimamente? Kai sorriu envergonhado. Ah, você sabe. Voando por aí. E você, amigo? Enquanto o jovem encantador trocava amenidades com seu conhecido, Sun-Yi olhava cautelosamente ao redor. O lugar havia mudado, imperceptivelmente desde a última vez que esteve aqui. O assentamento em si parecia quase o mesmo, com apenas alguns edifícios mudando de forma ligeiramente. As pessoas, no entanto, de alguma forma pareciam mais energizadas e confiantes, como se o medo constante da morte e da fome não fosse tão opressivo. No entanto, havia uma estranha sensação de tensão no ar. Acho que ela também esteve ocupada, nesses 3 meses. Finalmente conseguindo encerrar a conversa, Kai virou-se para ele e sorriu desculpando-se. Desculpe por isso. Sun-Yi franziu a testa. Por que eles te chamam de Nid? O jovem encantador encarou-o, depois limpou a garganta e disse, com um tom um pouco estranho em sua voz. Ah, você realmente não sabe. Bem, é um apelido. Nightingale, é assim que sou conhecido por essas bandas. Que apelido estúpido, pensou Sun-Yi, e decidiu resolver as coisas o mais rápido possível. Ele mal podia esperar para sair deste lugar deprimente. Bem, já que estamos aqui, é hora de cumprir sua promessa. Kai assentiu. Claro. O que você precisa que eu faça? Sun-Yi olhou em volta, certificando-se de que ninguém pudesse ouvi-los, e disse, é simples. Entre no castelo e descubra quem está vendendo memórias e qual é o preço. Depois volte e me informe. Seu companheiro piscou algumas vezes, claramente surpreso, e então deu de ombros. Sem problemas. Mas vai demorar um pouco. Se você quer a melhor informação possível, é claro. Sun-Yi fez uma careta. Faça como achar melhor. Estarei te esperando naquela viela ali. Kai olhou para ele pela última vez, sorriu e se afastou. Sentindo-se nervoso e tenso, Sun-Yi caminhou até uma viela isolada e encostou-se à parede. Tentou se tornar o mais pequeno e imperceptível possível. Estar ali fazia sua pele arrepiar. Talvez sua decisão de voltar tenha sido um erro, afinal. Talvez ele devesse simplesmente virar as costas e ir embora. No entanto, ele não fez isso. Lá no fundo, ele sabia que tinha que aproveitar esta oportunidade para reunir o máximo de memórias possível, para que sua sombra se tornasse mais forte o mais rápido possível. Talvez ele nunca mais tivesse essa oportunidade. O tempo passava lentamente. 1 hora se passou, e depois outra. Kai certamente estava demorando para reunir as informações que Sun-Yi havia pedido. No entanto, nada de ruim aconteceu. Ainda. Sun-Yi estava quase começando a acreditar que estava nervoso à toa, mas então, é claro, a coisa que ele mais temia se tornou realidade. Uma voz calma e dolorosamente familiar ressoou de algum lugar atrás dele. Oi, Sun-Yi. Ele congelou, sentindo-se como uma besta presa em uma armadilha, e então se virou lentamente. Uma expressão estranha e complicada apareceu em seu rosto. Forçando um sorriso, Sun-Yi lambeu os lábios de repente secos e disse, Oi, Nep, quanto tempo? Capítulo 122. 4 meses atrás. Nepis mudou muito desde a última vez que Sun-Yi a viu. Por fora, ela parecia quase a mesma, alta, firme e estranhamente distante, como se existisse um pouco separada do resto do mundo.
Ela ainda usava a armadura da Legião Luz das Estrelas, que acentuava as linhas graciosas de seu corpo esguio e ágil. Agora, também havia uma capa branca sobre seus ombros, próxima na cor ao metal imaculado da elegante armadura de placas. O cabelo prateado da Estrela da Mudança estava muito mais longo agora, quase alcançando os ombros. Sem o corte curto e masculino, ela parecia estranhamente madura e feminina, fazendo o coração de Sun-Yi bater um pouco mais rápido. Seus calmos olhos cinzentos eram tão impressionantes como sempre. As verdadeiras mudanças, no entanto, estavam muito mais profundas. Talvez apenas uma pessoa que a conhecesse tão bem quanto Sun-Yi poderia notá-las, ou talvez fosse precisamente porque ele a conhecia tão bem que o véu de indiferença distante que encobria seu verdadeiro eu se rompeu, revelando sentimentos mais profundos abaixo. Nepis parecia estar muito mais viva agora, muito mais presente. Seus olhos brilhavam com determinação e resolução, irradiando uma sensação quase contagiosa de confiança temperada. Este era o seu poder. O poder da convicção. Sun-Yi estremeceu sob aquele olhar. Nep era a pessoa que ele mais ansiava ver e, ao mesmo tempo, esperava nunca mais ver. Ela era a verdadeira razão pela qual ele teve que deixar o castelo. Despertado por este encontro predestinado, turbilhão de memórias subiu à superfície de sua mente. Se ao menos ele soubesse na época. Bem, realmente não teria mudado nada. 4 meses atrás, na noite em que se aventuraram no mar amaldiçoado em um barco feito de ossos de demônio, Sun-Yi tremia ao vento. Depois de uma eternidade passada no frio abraço da escuridão, a noite interminável de sua fuga finalmente estava chegando ao fim. Ele se virou para o leste, onde uma linha fantasmagórica de lilás pálido apareceu no horizonte. Tremendo, ele lambeu os lábios e disse com voz rouca: Cassie. E manhã. Depois que ele pronunciou essas palavras, o último vestígio de força que mantinha Sun-Yi desapareceu, e ele desabou sobre as pedras, seu peito subindo pesadamente e depois caindo. Um novo amanhecer estava pronto para banhar o desolado inferno da costa esquecida em luz solar quente. Eles haviam sobrevivido. Os 3 adormecidos estavam empoleirados em uma mão gigante de pedra que se projetava das ondas negras, como se fosse mantida acima do abismo sem luz por uma deusa. Sun-Yi e Cassie se abraçavam para se aquecer, enquanto Nepis estava deitada no centro da palma de pedra, ainda inconsciente. Através das aberturas na armadura, despedaçada, a pele de marfim dela estava pálida e sem vida. Conseguimos. Eles escaparam das garras do devorador de almas, navegaram pela escuridão amaldiçoada e até sobreviveram a uma batalha com o terrível habitante das profundezas. Por algum milagre. Sun-Yi não conseguia acreditar que eles realmente conseguiram realizar a ousada fuga. Desde o momento em que soube do feitiço de encantamento, colocado em suas mentes pelo antigo demônio, sentiu que as chances de se salvar da árvore maligna eram mínimas. Talvez porque tivesse tirado sua arma mais perigosa e testada. Sua mente. E ainda assim, de alguma forma, eles tiveram sucesso. Completamente exausto, Sun-Yi fechou os olhos e ouviu o mar escuro recuar para se esconder do sol nascente. Sem perceber, ele caiu no sono. Quando acordou, o sol já estava alto no céu. Sun-Yi esperava se sentir debilitado agora que a adrenalina havia deixado seu corpo machucado, mas, para sua surpresa, ele não estava nem na metade da dor que havia antecipado. Tramo de sangue era realmente um atributo milagroso para alguém tão propenso a desastres como ele. Até seu dedo quebrado não doía tanto. Sun-Yi ainda teve que gemer ao se sentar. Cassie dormia ao seu lado, tão esgotada pelos eventos da noite anterior quanto ele. Talvez até mais. Seu rosto delicado parecia vulnerável e pálido, retorcido em uma carranca ansiosa. Sun-Yi suspirou. Nepis ainda não havia recuperado a consciência. Em algum momento enquanto ele dormia, a garota cega usou sua capa para cobrir a Estrela da Mudança, ajudando-o a preservar algum calor. Ne permaneceu imóvel e sem movimento, seu rosto drenado de toda a cor. Apenas o som suave de sua respiração disse a Sun-Yi que ela ainda estava viva. Ele tremeu, lembrando-se da visão angustiante de sua carne dilacerada se restaurando no cadinho da chama purificadora. Desencadear essa chama sempre cobrava um alto preço de Nepis, trazendo-lhe dor e sofrimento inimagináveis. Quem sabia que preço ela havia pago para se afastar das portas do esquecimento? Ele nem mesmo percebeu antes que ela poderia usá-lo para se curar. Talvez houvesse uma razão pela qual ela nunca tinha feito isso no passado.
Só o tempo poderia dizer. É hora de avaliar a situação. Desviando o olhar da estrela da mudança, Sun-Yi olhou em volta, tentando discernir suas circunstâncias atuais. Seu coração estava pesado. Se eles tivessem sobrevivido ao ataque do monstro de tentáculos e ao subsequente naufrágio apenas para se encontrarem encalhados no meio do mar amaldiçoado, sem uma maneira de seguir em frente, isso seria uma reviravolta verdadeiramente macabra do destino. A leste deles, havia apenas a vastidão vazia da enorme cratera. A mesma coisa para o. Sun-Yi congelou, notando uma linha escura à distância. Aquilo era a borda oeste da cratera. Eles quase a atravessaram. Sentindo um estranho entusiasmo apertando seu coração, Sun-Yi rapidamente virou-se e olhou para o oeste. Seus olhos se arregalaram. Por alguns momentos, sua cabeça estava silenciosa e vazia. Então, um único pensamento apareceu: estávamos tão perto. Ele ficou quieto por muito tempo, esquecendo-se de tudo mais. Algumas horas depois, Cassie finalmente acordou. Sentindo que ele não estava mais ao seu lado, ela chamou com uma voz assustada: Sun-Yi. Ele lambeu os lábios. Estou aqui. Cassie sentou-se e esticou a mão, encontrando o ombro dele. Por quê? Por que você parece tão estranho? Sun-Yi piscou e, em seguida, lentamente virou a cabeça para olhar a garota cega. Um sorriso hesitante surgiu em seu rosto. Cassie. Nós encontramos. Encontramos a cidade que você viu. No final, Nepis permaneceu inconsciente por 2 dias inteiros. Sun-Yi estava realmente começando a se preocupar com ela, mas então, no terceiro dia, a estrela da mudança finalmente voltou a si. Na época, ele estava sentado em cima do dedo indicador da mão gigante, olhando para o oeste com uma sensação calorosa e animada em seu coração. Eles conseguiram. Finalmente iam voltar para casa. Sun-Yi mal podia esperar para retornar ao mundo real. Ele nem se importava mais tanto em se tornar um despertado e o correspondente salto em poder e status. Tudo o que ele queria era sua cama macia, montanhas de comida deliciosa e chuveiros quentes ilimitados. Sun-Yi baixou a cabeça e olhou para Nepis, tentando determinar se havia algo errado com ela. Nos webtoons, um dos personagens certamente sofreria algo como amnésia bem antes das coisas melhorarem. Mas a estrela da mudança parecia estar bem. Ela ainda era a mesma Nepis que ele conhecia, alta, firme e estranhamente distante, como se houvesse uma barreira invisível separando-a do resto do mundo. Quando o olhar de seus impressionantes olhos cinzentos caía sobre ele, Sun-Yi sentia seu coração bater um pouco mais rápido. Ele sorriu. Graças aos deuses. Nepis franziu a testa, baixou a cabeça e então perguntou com um tom plano: por que você está sorrindo? Percebendo que estava sorrindo de orelha a orelha como um bobo, Sun-Yi piscou e tentou dar de ombros com falsa indiferença. Abortar, abortar. Desvie a atenção dela. Olhe atrás de você. A visão do que estava a oeste era uma das razões para seu bom humor, então, não era um exagero. Nepis encarou por alguns momentos, suspirou e virou-se. Atrás dela, um alto muro da cidade construído com pedras polidas cinzentas erguia-se acima das encostas da colossal cratera. Esse muro era um sinal de que todo o seu sofrimento não foi em vão e de que todos os seus sonhos estavam prestes a se tornar realidade. Era a esperança. Capítulo 123. Mão amiga. Logo, após Nepis finalmente recuperar seus sentidos, eles se prepararam para deixar o abrigo da gigante mão de pedra. A manhã acabara de começar, então havia tempo suficiente para atravessar a distância restante e escalar a profunda e vasta cratera. Se tudo corresse bem, eles veriam o próximo pôr do sol no topo do alto muro da misteriosa cidade. Claro, várias coisas poderiam dar errado entre agora e então. Mas, por algum motivo, Sun-Yi se sentia otimista. Este era um momento raro para seu coração cínico e paranoico. Assim como antes, Sun-Yi e Nep se revezavam descendo alguns metros e abaixando Cassie um para outro com a ajuda da corda dourada. No entanto, eles haviam se tornado consideravelmente mais fortes desde a última vez que tiveram que fazer isso. Sun-Yi se lembrou de como era cansativo, de ser da estátua do gigante cavaleiro dessa maneira e riu. Agora, ele sentia que poderia fazer isso 3 vezes seguidas e consideravelmente mais rápido também. Embora ele tivesse passado os últimos dias em um pesadelo interminável e levado seu corpo ao ponto de quase desligar, agora, não havia nada além de força resiliente preenchendo seus músculos.
Estes 2 meses que passaram no inferno perigoso do labirinto carmesim, lutando constantemente por suas vidas e matando monstros que nenhum adormecido deveria enfrentar um após o outro, tornaram os três muito mais poderosos. Sun-Yi duvidava que muitos despertos já passaram por uma iniciação tão implacável e viveram para contar a história. Quando ele voltasse ao mundo real, provavelmente seria considerado um dos representantes de elite da geração atual. Isso pode ser realmente um problema. Bem, ele sempre poderia culpar tudo em Lepis. Ela já estava perto de ser uma existência mítica, a última filha do lendário clã da Chama Imortal, uma das poucas despertas na história que conseguiram receber um nome verdadeiro no primeiro pesadelo, a melhor aluna de seu grupo de adormecidos na academia e assim por diante. As pessoas facilmente acreditariam que uma prodígio como ela tinha sido capaz, e disposta, a carregar dois fracos patéticos nas costas até o portal. Sun-Yi só precisava escolher cuidadosamente suas palavras ao descrever os eventos que levaram ao seu retorno triunfante. Felizmente, nesse aspecto, ele era um mestre. Distraído por esses pensamentos, ele nem percebeu o tempo passar. Logo, eles já estavam se aproximando do chão. Pouco antes de pular na lama preta e macia, Nepis olhou para Sun-Yi e disse: "Mantenha-se vigilante." Ela não precisava lembrá-lo. Sun-Yi sabia que a reta final era frequentemente a mais perigosa, principalmente porque era natural que as pessoas se permitissem relaxar nesses momentos, acreditando falsamente que o pior já havia ficado para trás. Inúmeros despertos pereceram, tragicamente com seu objetivo já à vista. Ele não planejava se tornar um deles. Sun-Yi abaixou Cassie com cuidado, observou Nepa ajudá-la a sair do laço de corda e pulou. Ele aterrissou no chão com uma rolada ágil, pulou imediatamente para os pés e estendeu uma mão, pronto para invocar o fragmento da meia-noite num piscar de olhos. No entanto, nada estava tentando matá-los. Sun-Yi e Nepis trocaram olhares tensos e caminharam lentamente para frente. A cada minuto, o distante muro cinza ficava mais próximo. Em algum momento, Sun-Yi fez um gesto para a estrela da mudança parar e se virou, curioso para dar uma olhada na estátua cuja mão os havia salvado de afogar nas profundezas escuras do mar amaldiçoado. Lá na encosta da colossal cratera, ligeiramente inclinada para o lado, uma estátua gigante de uma mulher esbelta vestida com um manto leve e fluido se erguia sobre a lama negra. Ela era adorável e graciosa, com uma cintura fina e braços delicados estendidos para os céus, como se tentasse abraçá-los. Pelo menos era assim que ela parecia ter sido uma vez, há muito tempo. Agora, um dos braços estava quebrado, restando apenas um ombro no lugar. Felizmente, o outro ainda estava lá e serviu como um refúgio seguro para os três, adormecidos em seu momento de desespero. Assim como Sun-Yi esperava, havia 7 estrelas brilhantes esculpidas na superfície de pedra de seu manto. O que mais despertou sua curiosidade, porém, foi o fato de que, assim como o cavaleiro gigante, a mulher graciosa parecia estar sem cabeça. Mais uma vez, Sun-Yi se perguntou se esses titãs de pedra foram criados sem rostos desde o início, ou se algo os decapitou muito depois, num acesso de fúria destrutiva. Apóstrofo. 7 cabeças decepadas guardando os 7 selos, ele pensou, lembrando-se da assustadora visão de Cassie. O mistério dessa visão era extremamente sedutor. No entanto, parecia que estava destinado a permanecer sem solução. Sun-Yi duvidava que algum dia voltaria a este lugar amaldiçoado depois de retornar ao mundo real. Havia muitas regiões no Reino dos Sonhos, e quase todas eram muito melhores do que a infernal Costa Esquecida. Que se dane tudo isso. Enviando silenciosa gratidão à estátua que havia salvado suas vidas, Sun-Yi virou-se e seguiu para o oeste. Quando se aproximaram da seção da encosta que era quase vertical, algo perigoso finalmente aconteceu. Logo quando Sun-Yi estava prestes a pisar em uma pedra larga enterrada na lama, a pedra de repente se moveu e rolou para o lado. Um rugido terrível ecoou pelo vasto vazio da colossal cratera, fazendo-o estremecer de medo. Temeu que algo estivesse rastejando de debaixo do solo. Sun-Yi pulou para trás e invocou sua espada. Ao seu lado, Nepis fazia o mesmo, enquanto Cassie se afastava rapidamente para não atrapalhar. No entanto, não havia nada se movendo na lama. Nenhuma besta gigante se ergueu para devorar sua carne, nenhuma abominação horripilante estendeu seus membros para puxá-los para o subsolo em suas mandíbulas. Então, o que causou aquele rugido terrível?
Logo quando Sun-Ni estava tentando entender o que estava acontecendo, uma dor aguda atingiu sua perna direita. Olhando para baixo, ele viu. Ele viu. A maldita pedra estava mordendo sua canela. A pedra, que se revelou ser uma bizarra criatura do pesadelo, revelou uma boca cheia de dentes longos e afiados em sua superfície. Ela rolou desajeitadamente algumas vezes para alcançar Sun-Ni e tentou cravar suas presas em sua carne macia. Poderia ter arrancado a perna de Sun-Ni, mas, felizmente, a bota de couro do manto do titereiro mostrou-se resistente demais para as mandíbulas da pedra. Então, ela apenas mastigava o couro com um ressentimento impotente. A situação era dolorosa, mas de forma alguma perigosa. Sun-Ni encarou a pedra, depois levantou a cabeça e olhou para Nepis com perplexidade. Sua expressão era tão indiferente como sempre, mas depois de todo o tempo que passaram juntos, ele conseguiu reconhecer um tipo semelhante de diversão estampado em seu rosto. Sun-Ni tensionou os músculos, levantou a perna presa no ar e a sacudiu algumas vezes, tentando fazer a estúpida pedra voar. No entanto, o estranho monstro era realmente teimoso. Com outro rugido ensurdecedor, dobrou suas tentativas de roer a canela de Sun-Ni, seus dentes de pedra prestes a se quebrarem com toda a pressão exercida sobre eles. Que coisa patética! A única esperança de me matar é se eu morrer de irritação, pensou Sun-Ni com uma carranca confusa. Como uma criatura do pesadelo como essa poderia existir? Acho que existem perdedores até mesmo entre eles, hein? Sacudindo a cabeça, Sun-Ni permitiu que a sombra se enrolasse ao redor do fragmento da meia-noite e trouxe a ponta da lâmina com toda a força que tinha sobre a pedra faminta. Atashi encontrou alguma resistência, mas conseguiu perfurar e quebrar o corpo de pedra do monstro no final. A bizarra criatura morreu ainda tentando dar uma mordida em Sun-Ni, desafiador até o fim. Quando os restos estilhaçados da pedra caíram na lama, a voz do feitiço sussurrou: "Você derrotou um monstro desperto, pedra rolante. Sua sombra fica mais forte. Você tem." Vendo uma expressão estranha no rosto de Sun-Ni, Nepis perguntou: "O que houve?" Ele olhou para ela e piscou algumas vezes. "Ah! Acabei de receber uma memória." Estrela da Mudança ergueu a sobrancelha e disse em um tom elevado: "Isso é ótimo." "Que tipo de memória?" Sun-Ni coçou a cabeça, hesitou e então respondeu: "Ah! É uma pedra. Uma pedra comum." Capítulo 124. Desolação. Em breve, estavam parados sobre as impenetráveis muralhas de pedra da misteriosa cidade. Atrás deles, o grande abismo do vasto cráter se estendia até o horizonte. Em algum lugar à frente, a solitária cidadela humana nesta detestável região do Reino dos Sonhos os aguardava. Prometia libertá-los deste lugar sombrio e levá-los para casa. Sun-Ni realmente não via a hora de finalmente acabar com este pesadelo. A muralha da cidade foi construída com imensas lajes de granito cinza. Ainda molhadas pelo toque frio do mar amaldiçoado, as antigas pedras desgastadas pareciam quase pretas. Apesar dos milhares de anos que se passaram desde que os misteriosos construtores do muro desapareceram no nevoeiro do tempo, ainda parecia monumental e inatacável. As juntas entre as lajes de granito eram pouco largas o suficiente para inserir uma lâmina estreita. Olhando para cima, Sun-Ni tentou adivinhar a altura do muro. Tinha que ter pelo menos 60 metros de altura, 2 vezes mais alto que a barreira de defesa da Academia Desperta, que foi construída com a ajuda de tecnologia moderna e várias habilidades de aspecto. Por alguns momentos, ele se perguntou sobre as pessoas que haviam erguido este muro, a cidade por trás dele e as gigantescas estátuas que ainda permaneciam solitárias nas desoladas margens desta terra amaldiçoada. Suas criações resistiram ao ataque da escuridão e do tempo, mas os criadores se foram. Quem teriam sido? Que destino terrível teria acontecido aos cidadãos da cidade arruinada? Mas então, Sun-Ni balançou a cabeça com raiva. Esses mistérios não tinham mais nada a ver com ele. Ele estava indo para casa, nunca mais para retornar a este terrível poço de horror e desespero. Que outra pessoa as resolva. Após um breve descanso, decidiram que seria mais fácil escalar o muro em vez de contorná-lo em busca de uma entrada. Mesmo que o encontrassem um portão, não havia garantia de que estaria aberto. Escalar o granito molhado não era uma tarefa fácil, mas de alguma forma conseguiram. Quando não havia nada para usar como apoio, Sun-Ni e Nepis recorreram às suas espadas, inserindo-as nas juntas entre as lajes. Alguns cortes desagradáveis depois,
Encontraram o ritmo certo e progrediram rapidamente. Aprimorados pelos fragmentos de alma consumidos e pelos fragmentos de sombra, bem como pelo implacável regime de treinamento da batalha interminável pela sobrevivência, seus corpos estavam cheios de força e resistência. Ambos estavam no auge da capacidade física humana. Em pouco tempo, alcançaram o topo da enorme muralha e escalaram sua borda. Sem sequer precisar recuperar o fôlego, Sun Yi rastejou vorazmente para frente, pulou em seus pés e olhou para baixo. No silêncio que se seguiu, ele pôde ouvir o som da corda dourada raspando contra a pedra. No entanto, seu coração batia mais forte. Logo, Nepis e Cassie se juntaram a ele. A garota cega segurou seu ombro e perguntou, com a voz brilhante e cheia de esperança, Sun Yi, o que você vê? Ele lambeu os lábios. Abaixo deles, uma extensa cidade estava em ruínas. Os belos edifícios de pedra estavam quebrados e estilhaçados, muitos deles reduzidos a simples pilhas de escombros. Não havia pessoas caminhando pelas largas ruas, nenhum clamor de vozes para afastar o silêncio. Sob o céu cinza frio, a cidade, arruinada, parecia morta e triste. Era impossível dizer que terrível desastre havia acontecido aqui, mas era evidente que não era natural. Muitas das casas desabadas estavam queimadas pelo fogo, com marcas de garras cortadas nos fragmentos ainda de pé das paredes. Aqui e ali, ossos monstruosos de horrores antigos protrudiam do chão, contando histórias de batalhas desesperadas que devem ter ocorrido, nessas ruas, há muito tempo atrás. Olhando mais de perto, Sun Yi sentiu um suor frio escorrer pelas suas costas. Havia formas estranhas se movendo pelos escombros e ainda mais escondidas nas sombras. Vê-las o encheu de um gelado senso de pavor. A cidade arruinada estava repleta de criaturas do pesadelo. Ah! Uma vasta cidade em ruínas, construída de pedra desgastada. E há inúmeros monstros perambulando pelas suas ruas. Exatamente como você disse que haveria. A alta muralha da cidade em que estavam era tão larga quanto uma estrada. Estendia-se infinitamente em ambas as direções, cercando as vastas ruínas em um círculo estranhamente perfeito. De vez em quando, havia torres construídas em seu corpo impenetrável de granito, servindo como bastiões contra possíveis inimigos. Quem diria que um dia esta grande barreira serviria não para repelir os horríveis monstros, mas para manter os verdadeiros horrores aprisionados dentro. Mas Sun Yi não estava tão interessado na muralha. Ele nem estava tão interessado nos monstros. Em vez disso, seus olhos foram atraídos para a colina alta que se erguia acima das ruínas. Naquela colina, há um magnífico castelo erguido em uma colina, no meio das ruínas. Parece como algo saído de uma lenda. Suas muralhas são construídas de pedra branca radiante, com torres altas e majestosas agulhas perfurando o céu. Ele se eleva acima da cidade como um símbolo de esperança. A única coisa neste inferno que parece não ser tocada pela escuridão é. Um largo sorriso apareceu no rosto de Cassie. Sim. Este é o castelo que eu vi. No entanto, Sun Yi não a ouviu. Logo que ele estava descrevendo o esplendor do luminoso castelo para a garota cega, seu olhar deslizou acidentalmente para trás dele. Agora, tudo o que ele podia ver era a silhueta escura de uma torre ciclópica que pairava sobre o mundo como uma lança profana feita de sangue solidificado. Assim que Sun Yi a viu, seu coração foi tomado por um medo inexplicável. Esta era a Pináculo Carmesim. A sensação de horror que emanava era suficiente para fazer com que ele nunca mais desejasse olhar para ela novamente. E ainda assim, ele não conseguia desviar o olhar. Ao seu lado, Nepis também estava olhando para ela, seus pensamentos um mistério. Havia uma expressão tensa e sombria em seu rosto. Depois de alguns segundos, Estrela da Mudança finalmente conseguiu se recompor e se afastar. Olhando na direção do castelo, ela franziu a testa e disse: o trecho final do caminho até a cidadela pode ser extremamente perigoso. Não devemos nos apressar. Vamos encontrar um jeito de descer primeiro. Capítulo 125. Um banquete em tempos de peste. Nem Nepis nem Sun Yi queriam descer da muralha, pois isso os deixaria sem rota de fuga caso algo terrível acontecesse. Sem a necessidade de discutir, decidiram explorar a torre mais próxima e ver se havia uma maneira adequada de descer da muralha por dentro dela. Eles seguiram a muralha levemente curvada para o norte, de olho nas ruínas abaixo. De vez em quando, Sun Yi conseguia perceber as formas de criaturas se movendo pelas ruas desoladas da cidade antiga. No entanto,
Nada parecia estar interessado em escalar seu alto baluarte de granito. Por enquanto, estavam seguros. No entanto, ele não se sentia seguro. Em vez disso, ele continuava lançando olhares para o eixo distante do pináculo carmesim e tremendo. Aquilo era realmente muito ameaçador. Que bom que sairemos daqui em breve. Esse era o único pensamento que o impedia de cair em um pânico irracional. A jornada deles pela costa esquecida estava prestes a terminar. Eles haviam suportado e sobrevivido muito. Às vezes, ele nem tinha certeza de que sairiam daqui vivos. Mas agora, todo o sofrimento estava prestes a ser recompensado. O caminho para a liberdade já estava à vista. Eles só precisavam superar esse último obstáculo para retornar à glória. Em breve, eles se aproximavam de uma das poderosas torres construídas na muralha. A estrutura era redonda, erguendo-se acima da paliçada principal em bons 12 metros. Havia um largo portão de madeira que levava para dentro da torre, que havia sido quebrado há muito tempo, restando apenas alguns estilhaços nas antigas dobradiças de ferro. Atrás da entrada, havia apenas escuridão. Sun Yi sentiu que a visão dessa entrada era um pouco assustadora. Claro, a escuridão não era nada para ele. Ainda assim. De repente, Cassie puxou seu ombro, forçando Sun Yi a parar. Ele e Nepis se viraram para ela, com as mãos estendidas e prontas para invocar suas espadas. O que foi, Cassie? Sun Yi perguntou, alarmado. Em algumas situações, a garota cega conseguia reconhecer o perigo antes deles. Sua audição aguçada e olfato a permitiam perceber coisas que humanos normais não seriam capazes. Agora, havia um senho franzido no rosto de Cassie. Virando a cabeça levemente, ela sussurrou, escute. Sun Yi prendeu a respiração e seguiu suas palavras, esticando a audição ao máximo. Logo, ele conseguiu discernir um som estranho vindo de dentro da torre. Chomp. Chomp. Crunch. Chomp. Soava como algo sendo devorado ali, carne e osso sendo triturados por dentes afiados. O som nauseante de carne, sendo rasgado e mastigado, o fez fazer uma careta. Sun Yi e Nepis se olharam e invocaram suas espadas. Como de costume, antes de avançarem, Sun Yi enviou sua sombra para investigar o inimigo em potencial. A sombra deslizou pelas pedras, se aproximando rapidamente da torre. Então, mergulhou na escuridão e se escondeu na vasta sombra que permeava a estrutura. Sun Yi conseguiu ver o interior. A primeira coisa que viu foram vários monstros mortos no chão de pedra, em poças de sangue. Os rastros de sangue no piso de pedra sugeriam que seus corpos massivos foram arrastados para cá por algo muito poderoso. Eles estavam despedaçados e eviscerados, como se preparados por um açougueiro entusiasmado. Em seguida, ele viu uma pilha de ossos roídos nas pedras. Alguns deles ainda tinham pedaços de carne presos, enquanto outros estavam partidos e esvaziados até da medula. A próxima coisa que ele viu foi um fogo ardendo em um círculo de estilhaços de pedra, com vários espetos de carne de monstro assando acima dele. Ao lado do fogo, a fonte dos sons de mastigação e trituração estava sentada nas pedras, saboreando uma costela bem assada. Era um humano. Na verdade, era uma jovem mulher. Ela parecia ser apenas um pouco mais velha do que os três. Sun Yi piscou. A jovem era alta e atraente. Tinha olhos cor de avelã e belos cabelos castanhos, atualmente presos em uma trança simples. Seu corpo era extremamente atlético, com músculos magros e perfeitamente definidos se movendo sob a pele oliva orvalhada a cada movimento. E havia muita pele à mostra, já que ela usava apenas uma túnica branca, provocativamente curta, complementada com caneleiras, braçadeiras e uma couraça de bronze com tiras de couro. Enquanto Nepis era esguia e ágil, essa estranha irradiava um senso de vitalidade e vigor. Tudo nela era abundante e generoso, gritando de força, potência e poder. A parte mais estranha, no entanto, era a expressão absolutamente relaxada, confortável e feliz em seu rosto. Nos meses passados na costa esquecida, Sun Yi nunca, nem mesmo por um segundo, se permitiu baixar completamente a guarda. Nem Nepis nem Cassie. Mesmo nos raros momentos de descanso, abrigados em segurança confiável, eles estavam sempre um pouco tensos, esperando todo tipo de horrores caírem sobre eles em um ataque de dentes, veneno e garras. Mesmo sob o feitiço do devorador de almas, sempre havia uma sombra, invisível em seus corações. No entanto,
A jovem parecia estar completamente satisfeita em estar neste lugar amaldiçoado. Na verdade, ela parecia mais feliz do que Sun-Yi jamais estivera, mesmo no mundo real. Enquanto Sun-Yi observava, a jovem mulher devorava desajeitadamente a carne do monstro infeliz. Os sucos escorriam pelo rosto e pelos dedos dela. Terminada a carne, ela mordeu o próprio osso. Os olhos dele se arregalaram. O osso adamantino da criatura do pesadelo foi facilmente esmagado entre os dentes dela e, fechando os olhos de prazer, a garota continuou a sugar a medula, depois mastigou e engoliu a maior parte do próprio osso. Crunch. Crunch. Chomp. Crunch. Terminada a costela, ela jogou os restos na pilha perturbadoramente grande de ossos a seus pés, arrotou altos sem nenhum decoro, imediatamente estendeu a mão para pegar outro pedaço de carne de monstro do fogo, afundando os dentes nele. Sun-Yi piscou algumas vezes mais, depois mudou sua perspectiva e olhou para Nepis. O que você viu? Ele hesitou por um instante e então disse em um tom vacilante, bem. É uma garota humana com muita fome. Ou um demônio muito glutão.